Olá, amados irmãos, mais uma vez chegamos até você para trazer a nossa videoaula, né, do nosso estudo da Palavra de Deus aqui, em nome da Fonte da Vida, do apóstolo César Augusto, da Bispa Rúbia. Nós estamos trazendo aos irmãos aqui de Londres, por meio dos vídeos, as aulas do MDA, do Método de Discipulado Apostólico. Nós estamos estudando o MDA 1. Hoje devemos terminar essa apostila e posteriormente, daqui uns dias, já chega a apostila 2, nós já começaremos novamente. Eu quero dar os parabéns a você que chegou até aqui, né? Que fez lá desde a apostila do batismo e agora chega no final do D1. E quero te incentivar a continuar firme. Continuar a fazer o D2, D3, D4, D5, enfim, continuar aprendendo a palavra de Deus, crescendo, e assim o seu ministério vai sendo formado na casa do Senhor. Então, vamos fazer uma oração e pedir para o Espírito de Deus nos abençoar nesse estudo hoje? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha tomar a minha vida e tomar a vida de cada um que está ouvindo essa aula, que está aprendendo a Tua palavra, e que o Teu Espírito tenha liberdade realmente de falar conosco, através do estudo neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então você pode abrir a sua apostila aí na página 52, nós vamos continuar o que começamos, a última lição, a lição 7, Espírito, Alma e Corpo, é uma lição bem extensa, então na última aula você foi até a página 51 comigo, e agora então nós vamos ver da página 52 em diante, um estudo específico sobre a alma. Justamente foi deixada essa última parte, propositalmente no nosso estudo, para tratar da questão da alma, porque talvez dos três elementos, né, que compõem o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, a alma talvez seja o mais complexo. Nós já falamos sobre o Espírito, que é o homem interior, que Deus nos criou, que Deus formou, que Deus gerou a vida e é onde o Espírito Santo habita. Falamos sobre o corpo, que é a matéria, né? É o veículo, é a casa onde o Espírito mora. Mas agora nós vamos tratar da alma. O que é a alma? A alma, nós vamos aprender aqui um pouco, pelo menos, né, do que é a alma. Na página 52 fala uma análise da alma. Na minha alma tenho minha vontade que decide aquilo que eu faço. A minha vontade decide que pensamentos escolherei. Eu posso pensar sobre qualquer assunto. Então, a alma, uma das funções da alma, uma delas é a vontade, né? É a decisão que eu tomo, as vontades que eu tenho e o que eu vou fazer com essas vontades. Isso são atributos da alma. Então, vontade e decisão. Então, algumas ilustrações estão aí, né? Tá vendo aí uma pessoa ouvindo um rádio aí, né? Selecione o que você ouve, né? Você deve selecionar, né? O que você vai ouvir. Se você ficar ouvindo músicas, como a gente fala, né? Músicas do mundo, apenas ficou ouvindo, né, piadas imorais, ficou ouvindo, como fala aí também, ó, programas de televisão. Você assiste programa de televisão, né, com valores malignos, e você sabe o que eu estou falando, né, de pecado, ou você lê, né, o que você lê? Enfim, essa decisão do que você faz é sua. Não é verdade? Ah, mas eu estava passando na televisão. Ora, mas você tem o controle, hoje em dia é tão fácil, né? Ainda tem um controle remoto que você não precisa nem levantar do sofá, né? É só apertar um botãozinho ali e você muda, não é verdade? Ou você desliga. Então você tem a opção, você não é obrigado, né, a pecar, tá certo? É a sua decisão. Estabeleça Deus no trono do seu coração, fala aí, né? A sua escolha determina o que você é. Muitas pessoas gostam de culpar, às vezes, né? Culpar o diabo. Ah, mas olha, eu pequei porque o diabo me atentou. Gente, o diabo, ele é o tentador. A missão dele é tentar mesmo, né? Não joga a culpa nele, não. Ele faz a missão dele. Agora, a nossa escolha
é que determina se eu vou fazer aquilo que ele quer ou não. Ou, a minha carne, realmente, como nós falamos, né, o nosso corpo, a nossa carne, ele tem influências do pecado. Agora, eu tenho a liberdade na minha alma, Deus me deu o livre-arbítrio, a liberdade de decisão, né, para eu decidir o que eu vou fazer. Na página 53 aí faz uma comparação bíblica, né, de Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 9, que fala sobre a decisão que nós temos contra o pecado. Fala aí, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E daí cita vários pecados, várias atitudes aí que são malignas, são pecaminosas, e que a minha decisão, a minha atitude para com elas de rejeitar é que vai me levar a vencer. Então, fazei morrer a natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentiras, tudo isso aí, então, fala, fazei morrer, isto é, a minha alma, na minha decisão, né, na minha atitude para com isso, quando vem a vontade de pecar, quando vem a proposta do pecado, a minha alma, né, a minha decisão, eu falo, não, eu não vou. E aqui, por outro lado, fala sobre como com a minha alma eu decido fazer o que é bom. Olha o que fala, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja bem, essa última frase é um mandamento falar aí. Isso é, até o que a gente pensa. Ninguém pode dizer, mas pensamento é pecado? Eu pensar é pecado? Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, você pode, às vezes você não consegue impedir de um passarinho vir e sentar na sua cabeça, né? Você está lá quieto, de repente um passarinho, né, desatento, acha que você é uma estátua, vem e senta. Mas você pode impedir esse passarinho de fazer um ninho na sua cabeça. Não é verdade? O passarinho pode vir, sentou, mas você vai tocar, né? Às vezes não acontece, vem uma borboleta, às vezes senta, daí você vai tocar. São assim os pensamentos. Às vezes vem um mau pensamento, né? Vem aquela seta, vem aquilo da carne, aquela proposta maligna, mas você vai fazer o quê? Você vai expulsar esse passarinho, você não vai deixar aquele pensamento criar ninho na sua cabeça. Aí é a ação da alma, aí é a sua decisão, aí é a sua vontade. Você quer agradar a Deus ou você quer pensar o mal? Por isso que fala, isso pensai, pensa no que é bom. Mas eu tive um pensamento ruim, mas rejeitou? Exercita o teu pensamento naquilo que é bom, então, né? Não fica pensando bobagem, não fica pensando pecados, porque tudo começa no pensamento, viu, gente? Todo pecado, né? Às vezes você começa a pensar mal sobre uma pessoa, com pensamentos de mágoa, com pensamentos críticos, e você vai acabar quebrando aquele relacionamento, você vai acabar às vezes se magoando e fazendo algo de mal com relação àquela pessoa. Estou dando aqui um exemplo, né? Então, cuida da tua mente, pensai, vou repetir aqui, é muito importante esse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Vira a página aí, na página 54, fala o texto de Isaías 53, versículos 4 e 10, depois fala, certamente ele, Jesus, né, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias.
A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Jesus, ele veio e ele ofereceu a sua alma. Isso é, ele teve a decisão de agradar a Deus. Inclusive o sacrifício da cruz fala aqui. Por que ele fez tão grande obra de salvação? Porque ele decidiu. Lá em João capítulo 10 ele fala, ninguém me obriga a dar a minha vida, eu espontaneamente a dou. Né? Foi a decisão de Jesus que trouxe a nós a salvação. Definição: a alma é a sede da personalidade do homem. Os elementos que nos tornam seres humanos distintos uns dos outros pertencem à alma. Intelecto, ideias. Olha, tudo isso aqui faz parte da alma, então. Guarda isso, ó. Intelecto, ideias, pensamento, amor, emoção, escolha, decisão, etc. Tudo isso é a nível da alma. Tá certo? Então a alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, pensamentos, vontades, né? Toda ação, ela começa na alma, não é verdade? É no meu pensamento. Quando a Bíblia fala muitas vezes sobre mente, tá falando da alma, né? 5.1 aí, na página 54. Funções da alma. Primeiro, a vontade, como nós já vimos, né? Todo exercício da vontade tem a sua fonte na alma. Ezequiel 16, 27, vamos ler lá, Ezequiel 16, 27 e Jeremias 44, 14. Deixa eu ler o de Jeremias, que eu já abri aqui em Jeremias 44, aliás, 14, fala assim: de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva, para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão senão alguns fugitivos. Aqui está falando, né, do desejo ali dos judeus de voltar, né, para a terra de Judá, tal. Então, para mostrar um exemplo, o desejo é uma função da alma, né? Ezequiel capítulo 16, versículo 27 também fala: por isso estendi a mão todo dia contra ti e diminuí a tua porção e te entreguei à vontade dos que te aborrecem. Então está falando aqui, né, da vontade, que é a função da alma. Os pensamentos, ponto B, é a capacidade de raciocínio, do conhecimento, né? Deus deu o cérebro, que coisa maravilhosa, né? Dentro do cérebro ali, né, naquela massa, né, parece um negócio feio, né? Você já viu o cérebro, uma coisa feia ali, mas ali, gente, processa todo o pensamento humano, tudo aquilo que nós fazemos, tudo que pensamos está ali, né? O que é isso, gente? Não é físico, é a alma, né? Que Deus deu a função de pensar. Deus deu a nós a capacidade de pensar. Que coisa maravilhosa. As emoções é a parte sensitiva da alma. O ser humano é um ser emotivo, né? Nós temos nossas emoções, o amor, a ira, o medo, a alegria, a tristeza, né? As nossas emoções, os sentimentos, né? E como é bom nós vivemos e gostamos de sentir, né, as coisas. Então, isso é que faz a vida ser tão gostosa, né? A parte sensitiva é da alma. 5.2, influências externas sobre a alma. A alma, depois que o homem se separou de Deus, deixou de ser controlada pelo espírito e passou a receber as impressões do mundo exterior, sendo ela seduzida e influenciada, recebendo ainda a herança dos valores do mundo. Então a alma, nossa alma, ela recebe herança de 4 fontes, fala aí na página 55, né? Ela passou a ser influenciada. O que antes a alma era escrava do espírito, agora ela passou a ser influenciada por outras fontes, infelizmente, né? Do mundo caído. Fala aí em Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, olha lá o que fala ali, né? Fala assim, ó: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira, como também os demais. Então, com a queda, o mundo se tornou demonizado, se tornou um campo de Satanás, de toda sorte de maldade, né? De toda sorte de pecado. E esse mundo, né? A cultura mundana, o costume do mundo, né? Hoje, por exemplo, né, eu estou gravando esse vídeo justamente no dia 31 de outubro, que o mundo aí tá comemorando o Halloween, né? A chamada festa das bruxas, e uma cultura que infelizmente, né, surgiu e tem propagado, né, chegou em tantos, até o Brasil, que não tinha quase isso, agora tem também. Quer dizer, é uma coisa maligna, mundana, mas é uma cultura que às vezes tenta influenciar, né, a mente cristã, a mente do homem, né? Então nossa alma recebe as influências. Ponto B, aí a nossa alma recebe herança também do legado negativo de nossos pais. Todos nós tivemos nossa família, e não só os pais, né? Tivemos professores, tivemos a nossa parentela. Então, desde o ventre, na verdade, já é comprovado pela ciência que desde o ventre, quando o bebê está lá no ventre, ele recebe influências. Então, um bebê, por exemplo, que é rejeitado pelo pai, pela mãe, ele sente isso lá no ventre. Isso já foi comprovado pela ciência, né? Por outro lado, um bebê quando ele é amado, um bebê quando ele é acariciado, né? Ele recebe isso lá no ventre, né? É interessante só contar uma experiência pessoal, né? Quando a Cristina, minha esposa, ficou grávida, né? Do Mateus, primeiro filho, eu costumava chegar em casa, sempre chegava em casa e eu começava a acariciar a barriga dela, tal, grávida, e eu falava com o bebê. Eu falava, mesmo ele estando lá dentro, eu falava que amava ele. E logo que o bebê nasceu, né, logo assim, no primeiro dia que ela estava em casa, quando eu cheguei do trabalho e eu falei com ela, né, e imediatamente o bebê procurou, né, fez aquele sinal, virando a cabeça assim, procurando de onde está vindo. Por quê? Né? Daí a Cristina comentou ainda na hora, falou, olha, Jairo, ele reconheceu a sua voz. E é verdade. Né? Então, e a gente recebe, né, das nossas heranças familiares, né, às vezes cobranças, injustiças, agressões verbais, físicas, expectativas irreais, sabe? Uma criança que às vezes é muito cobrada, é culpada, é condenada, né? Às vezes palavras, né? Ah, você é burro, ah, você não vai virar nada na vida. Gente, isso é terrível. E se você recebeu esse tipo de palavra, talvez de uma pessoa, de um ex-patrão, de um chefe, de um ex-namorado, namorada, de uma pessoa, às vezes, de um tio, de um professor que te humilhou, que te desprezou, que em tudo isso, gente, traz influências na nossa alma. A alma recebe influência do conflito entre o bem e o mal também. Fala em Romanos, capítulo 7, versículo 19, que fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Né? O mal, ele existe, ele opera no nosso corpo, inclusive na carne que fala, e a gente recebe influência. Sugestões e agressões do mundo espiritual, dos demônios, Efésios 6,12, que diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tudo isso, né, os demônios também agem contra a nossa alma. Então, isso gera o quê? Gera algumas feridas, como fala aí no capítulo, aí no 5.3, na página 55. A alma sofre desajustes que se tornam enfermidades, feridas. Às vezes a pessoa é cristã, a pessoa já foi curada no seu espírito, porque o Espírito Santo habita dentro dela. Às vezes o corpo é curado, a pessoa tem saúde, mas tem enfermidades na alma. E tem aqui citar várias enfermidades. E se você identificar alguns desses sentimentos que você tem, que você percebe que você carrega dentro de si, olha, que o Senhor possa operar hoje, agora, e te libertar. Né? Olha algumas enfermidades emocionais. Sentimento de rejeição.
É o sentimento de abandono, de não ser amado adequadamente, de não sentir que fomos e somos amados só pelo fato de sermos gente. Você sente isso? Sentimento de rejeição, que você é inadequado, que você não é amado, você não é querido, né? Autoestima baixa é sentir-se inadequado à vida, errado, não acerca deste ou daquele assunto, mas como pessoa. É sentir-se menor que outras pessoas. Esse sentimento você sente às vezes que você é menor, que você não é nada, que você não é ninguém, que você não presta, que você é incapaz. Deus não te criou para viver assim, tá? Isso é uma enfermidade da alma. Sentimento de solidão, né? Sente-se ou vive só, mesmo rodeado de pessoas. Provérbios 8:1 fala, solitário, ele busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não é bom, né? Em Eclesiastes fala, não é bom que aliás, em Eclesiastes não, em Gênesis, Deus quando criou o homem, falou, não é bom que o homem esteja só. Sentimento de culpa, né? Constantemente sentindo culpa, irreal, não detectado ou definido, porque tem aquele sentimento quando você faz uma coisa errada, né? Na verdade, o Espírito Santo ele não culpa, mas ele convence, ele mostra, você sente, poxa, eu fiz algo errado. Mas aquele sentimento sempre de constante culpa, de que você está fazendo alguma coisa errada, às vezes nem sabe por quê, é uma enfermidade da alma. Mentira. Isso está falando que não de palavras apenas, mas também por atitudes. A pessoa passa a usar uma máscara diante dos outros, né? Quando você procura ser diante dos outros aquilo que você não é, porque você tem vergonha daquilo que você mesmo é. Então isso é uma enfermidade da alma. Ressentimento, né? Mágoas por ofensas recebidas que foram guardadas. Você tem mágoas? O Senhor Jesus fala para nós perdoarmos. Perdoarmos. Não é bom. A mágoa, o ressentimento, por pior que seja o que a pessoa tenha feito, a mágoa ela é terrível, é uma enfermidade da alma. O medo, né? Um sentimento neurótico, sem causa justificável. Você tem muito medo? Depressão, quando a pessoa perde o gosto pela vida, passa a sentir uma tristeza profunda da qual não consegue escapar. Depressão, né? Tantos sofrem de depressão, aquela tristeza profunda. Às vezes nem sabe por quê, mas tem. Isso é uma enfermidade da alma que Jesus vai te curar em nome de Jesus. Timidez, incapacidade de lutar pelo que almeja, de enfrentar as situações da vida com ousadia, né? A palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez. Então, a timidez, né? O medo, a vergonha de tudo, não impede você de ser ousado. É uma enfermidade. A ansiedade, oh meu Deus, que sentimento doentio e terrível esse, a ansiedade, a preocupação. Origina-se de um sentimento de insegurança, né? E daí gera muitas coisas. A pessoa às vezes come muito, trabalha demais ou come pouco, né? Às vezes sintomas de ansiedade, não dorme ou dorme demais. Ira descontrolada. Tem muitas pessoas, né, que têm essa situação, né? Meu Deus, você tem uma reação de ira, depois você fala, puxa vida, eu não queria fazer isso. Como é que eu não consigo me controlar, né? Às vezes é uma enfermidade na alma. Problema de sexualidade. Hoje nós vemos um mundo perdido na sua sexualidade. Homossexualismo, lesbianismo e todo tipo de imoralidade, de desvio de conduta sexual naquilo que Deus criou. Homem, mulher, casamento, né? A relação sexual sadia dentro do casamento, né? Porque muitas vezes são problemas na alma e o ser humano começa a procurar através da perversão sexual satisfazer algo que tem lá dentro, uma enfermidade que tem lá dentro, e não é assim que vai resolver. A desconfiança, a pessoa não consegue se relacionar com outras normalmente, por achar que novamente se decepcionará. Talvez, né, você teve uma decepção no passado, daí não consegue mais confiar em ninguém. Daí você fala, mas a Bíblia fala, maldito homem confia no homem. Realmente. Mas ali está falando da confiança de você confiar a sua vida, colocar a sua vida na mão de alguém ao invés do Senhor. Não, mas a Bíblia, aqui no caso, estou falando da questão de relacionamento, se relacionar. A Bíblia fala que a gente tem que se relacionar, ser amigo, ter amigos,
né? A gente confiar nas pessoas no sentido de você ser amigo, de ter relacionamentos, né? Às vezes as decepções geram essa desconfiança, mas que o Senhor possa te curar. Os vícios, às vezes, gente, as drogas, o álcool, o cigarro, né, jogo, muitas vezes são enfermidades na alma, a pessoa procura se satisfazer dessa maneira, né? Uma vez na Itália, né, na Itália eles fumam demais, e eu estava conversando com um amigo ali sobre essa questão, ele puxou até o assunto, né, falando da dificuldade que ele tinha com relação ao cigarro, né, e ele falou assim, aqui na Itália muita gente fuma muito, porque nós somos muito ansiosos, né, é muita ansiedade, então, realmente, né, às vezes a pessoa na ansiedade, ela vai para os vícios. Há muitas outras feridas, página 57, além das citadas anteriormente, como consequência dos desajustes sofridos pela personalidade do homem durante a sua vida. Há, porém, solução para todas elas quando estamos em Cristo, graças a Deus. Olha aí, por que a libertação emocional? Ao nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos em João 3,3, é o espírito do homem que renasce. Jesus disse em verdade, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento, teu espírito é recriado, a alma não. A alma e a carne não morreram, apenas foram contaminadas anteriormente pela influência do homem caído, pelo sistema do mundo, pela cultura humana, até mesmo pelas forças das trevas, como nós já vimos, né? Expostas à palavra de Deus, são transformadas diariamente. Tiago 1, de 21 a 25, diz que a salvação da alma, da mente, vem pela prática da palavra de Deus, não só pelo ouvir, né? Tiago 1, vamos lá, de 21 a 25, fala sobre isso, olha lá, Tiago 1, 21 a 25, diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia! Olha aí, a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Daí no 25 fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Querido, querida, não adianta você ficar chorando, lamentando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho essa enfermidade na alma, eu tenho ansiedade, eu tenho aquilo. Deus tem cura para você. É a mesma coisa que você está doente e tem um remédio e você não toma. O remédio está aqui, é a palavra de Deus. Então leia a palavra, ouça a palavra, vai para a igreja, procura, né, o bispo, a bispo, os pastores, procura líderes, procura os irmãos, compartilha da palavra, vai para a célula, né, para o grupo familiar, aprende a palavra, estuda a palavra e deixa essa palavra entrar no teu coração e trabalhar na tua vida. E ela vai trazer cura. Oh, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, né? Ponto 7 fala 6 passos para a cura das enfermidades emocionais. Mesmo após nos tornarmos cristãos, precisamos tomar alguns cuidados para a restauração emocional. Vejamos alguns deles. Olha aí. Conhecer a palavra de Deus. Tem aqui vários textos. Eu gostaria que você lesse. Eu não vou ler todos os textos, mas eu gostaria que você lesse, né? Aliás, eu vou ler sim, vou ler alguns apenas, né? Vamos lá, Hebreus 4:12, por exemplo, aí, depois você lê os outros. Fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Já falamos, a palavra de Deus é um remédio que cura. Arrepender-se e confessar os pecados. Tiago 5,16 fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Se você tem pecado e não confessa, confessar primeiro para Deus, não é confessar para homem. Se houver necessidade de você confessar para uma pessoa de confiança, né? Para uma pessoa de Deus, né?
ou um pastor, uma pastora, se há necessidade, porque o necessário, o essencial é confessar para Deus, viu, irmão? É confessar para Deus, não conta seus pecados para qualquer um não, ou para todo mundo, não faça isso não, tá certo? Às vezes precisa abrir o coração, principalmente quem é casado, às vezes abrir o coração com a esposa, com o esposo, né? Com um irmão em Cristo, ou um irmão da carne, com uma pessoa madura, né? Mas principalmente para Deus. A confissão traz cura. Perdoar. Né? Como resolver o problema da mágoa? Irmão, não tem jeito a não ser perdoar. Tem que perdoar. E perdoar não é sentimento, é decisão. Você tem uma mágoa com alguém? Tem que perdoar, tem que liberar essa pessoa. Né? Primeiro, diante de Deus, chegar para Deus e falar: Senhor, eu perdoo. Não fala eu quero perdoar, eu vou perdoar. Eu perdoo fulano por aquilo que me fez. Se for preciso procurar a pessoa, procure, abençoe, ore por ela, mas perdoe. Você vai ser curado. Quando você guarda a mágoa, quem fica doente não é a pessoa, viu que você está magoado, é você. Então perdoe. 7.4, permitir a operação diária da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Depois você leia os outros textos aí também, tá? Se quiser dar um pause aí agora e ler já, faz isso. Mas eu quero ler Gálatas 5, 19 e 20, que fala, né? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Então são os pecados que você tem que crucificar e deixar, né? A obra da cruz de Cristo. Ser transparente e honesto, 7.5, ao buscar ajuda, né? Marcos 10, 50. Vamos ver lá o que fala em Marcos capítulo 10, versículo 50, que fala assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É uma figura aí, o cego, né, que tirou a capa e foi ter com Jesus, ele foi se mostrar para Jesus. Então é muito importante, para a sua cura, você ser transparente e honesto diante de Deus. Se não for honesto, se não for verdadeiro, se quiser colocar uma máscara, não vai ser curado. E buscar a ajuda da igreja através de ministérios específicos. Na Fonte da Vida, em especial, aqui em Londres, nós ainda não temos o Ministério de Crescimento Emocional, por exemplo, como tem em Goiânia, que tem um departamento específico, tem ali uma bispa que coordena, tem pastores, tem uma grande equipe. Mas, né, nós temos aqui o bispo, a bispa, né? Temos, como já falei, às vezes aquela pessoa que você identifica mais maduro, mas inicialmente indico a você nos procurar, né? Em especial, a gente orienta, né, mulher se procurar a bispa, que é sempre bem melhor, porque, né, de mulher para mulher, como fala lá a propaganda da Marisa, né, sempre é melhor, a mulher entende melhor mulher, como o homem entende melhor homem, né? Mas nós dois estamos para servir, né? E para ouvir, para buscar. Então busque ajuda. Você tem alguma enfermidade na alma? Busque ajuda da igreja. Busque, tá? A igreja está aqui para te ajudar. Busque, a Fonte da Vida tem essa visão. Não fique sozinho, não sofra sozinho. Abra o teu coração conosco e o Senhor vai te curar. Amém? Meu amado, minha amada, olha, nós terminamos a apostila D1. Tem aqui um resumo na página 59. Dá uma lida nesse resumo. Faça a lição da página 60 e 61. E daqui uns dias nós já vamos passar a você. Está chegando aí a apostila D2. E nós vamos começar a passar a você a nova apostila. Que alegria, né? Terminarmos, que Deus te abençoe e possa cumprir na tua vida tudo aquilo que nós temos aprendido. Amém? Deus abençoe e até então na próxima aula.